Ontem quase que ocorreu uma tragédia na Associação dos Correspondentes da Casa Branca, que é um evento que reúne vários influencers da direita para basicamente ali estarem juntos com o Donald Trump. O Donald Trump estava lá também. Um suspeito armado tentou invadir o local, saiu correndo por meio de um checkpoint, ele foi baleado, baleou um policial de volta e aparentemente isso causou muito pânico entre os convidados. O J.D. Vance e o Donald Trump foram retirados às pressas do lugar. O evento foi meio que cancelado. Foi uma coisa bem assustadora. Mas o mais preocupante de tudo isso é o número e a frequência na qual ataques a figuras importantes da direita vêm acontecendo e a responsabilidade direta de figuras esquerdistas, tanto quanto americanas quanto brasileiras, no que se diz em relação a isso. A gente não precisa ir muito longe para entender quais são os motivos pelo qual essas pessoas estão cometendo isso, mas hoje vamos conhecer um pouquinho da história desse moço e por que que ele pensou que isso seria uma boa ideia. O suspeito é Cole Thomas Allen, né? Ele tinha 31 anos, foi descrito pelos seus amigos de uma maneira muito positiva, na realidade por quase todo mundo. Ele era considerado um gênio, mentalmente estável, curioso e um bom escritor. Ele era engenheiro mecânico e cientista de computadores também. Ele desenvolveu alguns jogos indies, apesar de que esses jogos foram meio que um fracasso imenso. Nesse jantar de sábado, onde o ataque aconteceu, o Thomas, ele basicamente escreveu um manifesto e mandou para os seus parentes e familiares. Ele tinha a expectativa de causar o máximo de dano possível e também de morrer no meio disso tudo. A esse ponto, segundo a investigação da inteligência, parece que ele é um ator singular, ou seja, não tem ninguém atrás dele colaborando ou dando ideias ou ajudando ele em qualquer maneira. Parece que ele fez tudo isso sozinho. Mas uma das coisas que é muito notável é que em suas redes sociais existia um número grande de postagens e de likes em coisas anticristãs e anti-direita, anti-trumpistas. O manifesto que foi mandado para os familiares disse que ele tinha inclusive um foco na administração Trump. Dá para ver claramente que isso é uma pessoa que algum momento, né, clicou, ficou muito mentalmente instável, mas a gente tem que estudar exatamente por que que essa pessoa teve essa proclividade a cometer esse tipo de ataque sanguinário e tão horrendo contra esse tipo de figura. E aqui eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre o nosso famoso Hassan Piker. Quem que é Hassan Piker? Hassan Piker é a maior figura de política nos Estados Unidos. Hassan Piker é turco, ele não é americano, ele é turco, isso é muito importante. Ele veio dos Young Turks, o tio dele é dono da emissora Young Turks, que é uma emissora online. Ele vem de família rica, ele é extremamente mimado e ele chama pela violência política em suas lives quase que diariamente. Eu tô deixando aqui um vídeo rodando silenciosamente, mas vocês estão vendo aqui, tem um counter, né, de quantas vezes que ele chamou por algum tipo de violência política, e aqui tá falando basicamente qual foi o tipo de violência política que ele chamou nesse clipe. É um vídeo de 20 minutos, eu não vou deixar ele rodando aqui pelo princípio de tempo, mas eu vou mandar o link para vocês poderem assistir isso. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem o mesmo problema. A esquerda brasileira faz basicamente a mesma coisa, a esquerda web comunista principalmente é muito fã disso, e a gente tem várias pessoas que vão fazer aquele joguinho de dois passos, do qual eu já falei pra vocês em vídeos passados. Eles vão primeiro falar que os fascistas, eles merecem apanhar, que eles têm que sofrer agressão, que você tem que bater o nazista, você tem que tratar ele no soco, fuck nazis. E aí o que que eles fazem? Eles começam a aludir pro fato de que os oponentes políticos deles são fascistas nazistas. É isso que eles fazem. Então eles nunca vão falar diretamente o Renan Santos tem que ser agredido, mas eles vão falar, olha, o Renan Santos vem de um grupo que é simpatizante de neonazista, e que é muito perto de neonazista, e às vezes eles vão falar, grupo neofascistoide, né? E daí eles vão falar, não, mas com os fascistas, você tem que tratar eles na porrada. Fascistas tem que tratar na porrada. E é isso que lentamente começa a criar uma cultura de violência na esquerda que acaba dando nesse tipo de coisa. A gente já teve o exemplo da facada, apesar de que a facada eu acredito que tenha sido uma coisa mais institucional do que culturalmente incentivada. Eu ainda acho que aquele cara foi plantado, mas eu regresso. Isso vai começar a acontecer no Brasil com mais frequência e isso vai se tornar um problema. Quando Kirk foi assassinado, quantas pessoas da esquerda vocês viram fazendo piadas ou simplesmente aludindo para o fato de que isso deveria acontecer com políticos brasileiros? Eu não tenho problema com o fato das pessoas fazerem piada, vou ser bem honesto. Isso é protegido pela liberdade de expressão. Agora, o que não é protegido pela liberdade de expressão, e até, sim, até a liberdade de expressão norte-americana, é o call to action.
O call to action é basicamente quando você fala que um grupo de pessoas deveria ser agredido, quando você alude para o fato de que você deveria mandar as pessoas baterem naquele grupo, quando você dá uma ordem, por mais que seja indireta, a agredir certos grupos de pessoas. E a esquerda faz muito disso. E o mais assustador é que a esquerda não é punida por conta disso. Muito pelo contrário. As pessoas que fazem esse tipo de ligação, elas tendem, na realidade, a ser meio que comemoradas pela esquerda. Como se a esquerda basicamente gostasse desse tipo de call to action e incentivasse isso dentro do seu próprio público. Eu não acho isso uma boa ideia. Eu acho que isso vai morder na bunda de quem que tá fazendo, porque agora a gente tem prova suficiente e a gente só precisa trocar o Supremo no próximo ano para começar a meter processo nessa galera que pediu por violência. Toma, por exemplo, o Jones Manuel. O Jones Manuel, que era de um monte de partido comunista, mas agora tá no PSOL. Militante comunista prega violência contra patrões, STF e Congresso. Jones Manuel defendeu o ódio como um afeto da política e justificou a prática pela violência. O historiador e militante comunista Jones Manuel defendeu o incentivo de ódio à classe entre trabalhadores contra seus patrões e a representantes da burguesia brasileira como ministro do STF. Então, uma das maneiras com que eles fazem com que a agressão a adversários políticos seja normativo, seja aceitável pelos seus camaradas da esquerda, é que eles simplesmente fazem isso soar como se fosse uma guerra, uma luta de classe. Você lutando contra o seu inimigo, que é a pessoa que tá sempre acima de você. Isso nunca isenta o fato de que você está incentivando a agressão, certo? Isso nunca isenta do fato. Eu só acho mais engraçado que todas as revoluções, elas nunca acontecem pelo pequeno proletário, mas sim por um grupo de bourgeoisie que também quer tomar poder e que utiliza essa galera como massa de manobra. Eu acho isso super engraçado. E o Jones Manuel também é uma boa exemplificação disso, agora que ele tá basicamente sacrificando os partidos do qual ele era aliado pra tá ajudando o pessoal e ainda mamando um pouquinho do Lula. Aqui tá a fala deles. Uma das tarefas fundamentais da gente é estimular o ódio de classe. Tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão. Tem que acordar todo dia querendo pegar pelos cabelos daqueles ministros do STF e se puxar, sai a peruca. Eu honestamente acho engraçado quando ele fala dessa maneira. E infelizmente você tem como fazer, né, até esse tipo de alusão soar engraçada. E aí isso é um mecanismo que faz com que a aceitação dele fique um pouco mais leve. Mas no fim das contas, é um call to action. Ele tá falando, você tem que todo dia pensar em bater em alguém. Você tem que todo dia pensar em agredir alguém. O que que acontece? Bolsonaro, facada do Bolsonaro, assassinato do Charlie Kirk, tentativa de assassinato, segunda, terceira tentativa de assassinato que aconteceu com o Donald Trump. Isso está sendo incentivado dia a dia pela esquerda e isso tem que acabar. E se você quer que isso acabe, você deveria compartilhar isso com seus amigos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles ficarem informados. E se você é memeiro, se você é uma pessoa de cortes, pegue vídeos de influencers de esquerda aludindo à agressão. A gente precisa começar a ligar, porque essas duas coisas são basicamente um produto da outra. O atentado acontece, eles incentivam mais ódio. O ódio incentivado faz com que mais atentados aconteçam. A gente tem que começar a responsabilizar socialmente as pessoas que estão incentivando a agressão aqui no Brasil. E quando a gente pegar e tiver mais poder institucional, essas pessoas têm que ser removidas da vida política o mais rápido possível.